E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super VR em Ação. E esse vídeo aqui, pessoal, vai ser de muita importância para muita gente aí que joga no PC, como eu, como você que joga no monitor ou no VR, né, no seu headset de realidade virtual. Esse vídeo, pessoal, nós vamos falar de overclock. No caso desse vídeo, nós vamos falar do processador, tá bom? Afinal, nós temos os jogos aí, né, rodando através da combinação da CPU, né, do nosso processador com a nossa placa de vídeo, e a gente vai aprender a extrair o máximo aí do nosso processador no caso desse vídeo aqui, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve aí no canal, né? Deixa seu like se você gostar dele e a gente vai para os detalhes, tá bom? A gente vai ter uma parte teórica aí e depois eu vou fazer na prática para vocês entenderem e fazerem aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos começar aqui falando sobre o processador, né? Que é o carinho que a gente vai estar mexendo aí neste vídeo. Eu vou estar ensinando vocês a extrair o máximo dele. Quando a gente está jogando um jogo, nós temos aí os FPS, né, os frames por segundo. Por exemplo, eu estou jogando um jogo e ele está 90 FPS, beleza? Cada segundo nós temos 90 frames aí sendo construídos. Por quem? Pelo conjunto aí, CPU, né, processador, e GPU, que é a placa de vídeo, tá bom? Então, eles têm um tempo para produzir esse frame. E depois... conforme quanto mais rápido eles forem para produzir esse frame, né, a parte deles desse frame, mais FPS a gente vai ter lá no final no jogo. No caso da placa de vídeo, o próprio nome já diz, ela é encarregada pelo vídeo, né, pela imagem, por tudo que você vê aí, pelos pixels que estão na tela e o nível de detalhes do jogo. Então, por exemplo, se você quer colocar mais carga na placa de vídeo, você coloca uma resolução maior, mais pixels na tela, tá bom? Você pode também aumentar os efeitos, enfim. Já o processador, ele fica com o resto, né? Ou seja, a programação do jogo, as físicas, tudo, todos os cálculos aí do jogo. Se você coloca, por exemplo, num jogo de mundo aberto, igual Cyberpunk 2077, se você coloca mais pessoas na rua, mais pedestres, mais carros na rua, ou seja, é mais carga que você está colocando aí para o processador. Então, quanto mais rápido ele trabalhar, melhor. Né? Então a gente tem vários processadores aí, né? Não é à toa que a gente tem para todos os preços aí, tem com muitos mais núcleos que esse meu aí, no caso esse aí tem 6, nós temos processadores de 16 núcleos, enfim. Então tem para todo gosto e para todo bolso. No caso de um processador, ele é um componente eletrônico, né? Só que ele tem vários outros componentes eletrônicos ali dentro dele. Nós temos vários cores, vários núcleos. No caso aí no meu nós temos 6 núcleos, né? E dentro desses núcleos você tem o quê? Você tem vários componentes eletrônicos aí, né? Especialmente os transistores, que abrem e fecham aí, né, de maneira eletrônica num clock, né, numa velocidade aí, que é medida em Hertz. Então, por exemplo, nesse aí que eu estou mostrando para vocês, ó, que é o Ryzen 5 5600, nós temos 6 núcleos, como eu falei antes, e nós temos aí uma frequência aí, né, que é divulgada na hora que você compra ele, de 3,5 GHz. Ou seja, você paga por isso, né, para ter essa velocidade aí de trabalho para ele, para os componentes que tem dentro dele. Só que, pessoal, esse processador ele pode rodar mais rápido que isso, tá? Eu procurei na internet para me ver, né, a velocidade máxima dele é 4,4 GHz. Só que se você não fizer o overclock, ele vai estar rodando aí, né, numa velocidade aí de mais ou menos de 3,5 GHz, né, que é o padrão dele aí, que é a AMD que estipulou isso daí, né, por segurança. Ela faz vários testes aí nesses componentes aí, antes de colocá-los no mercado. Eles pensam em todos os tipos de computador que pode estar recebendo eles, né, e os tipos de refrigeração que tem esses computadores. Às vezes tem um fan só, 2, 3, às vezes tem refrigeração a água, enfim. Então eles fazem vários testes aí e no final eles colocam esses 3,5 GHz no caso para esse Ryzen 5 5600, tá? Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar fazendo o overclock. A gente vai estar usando uma ferramenta da AMD mesmo, beleza? Chamado Ryzen Master. E o que a gente vai estar fazendo aí é simplesmente tentar extrair o máximo dele, que no caso seria os 5,4 GHz,
tá? Para que ele possa rodar mais rápido aí e a gente possa ganhar aí uns FPS, dependendo, né? Se o problema for ele ali, às vezes você tá ali, por exemplo, em 85 FPS e queria chegar nos 90, né? No VR é muito importante 90 FPS. De repente aí, se você colocar ele aí para trabalhar em 4,4 GHz, quem sabe, né, a gente consegue esses 5 frames aí a mais, tá? Então eu vou falar mais sobre isso depois, mas vamos então para o overclock. Ó, a gente vai estar utilizando, né, como eu falei aqui, o Ryzen Master. Você vai aí no site, né, no Google, digita aí, por exemplo, ó, AMD Ryzen Master. Você entra nele ali, ó, desce ali embaixo, faz o download, tá? Clica aqui, eu já fiz aqui, não vou instalar de novo. Gente, você vai instalar, é a coisa mais simples do mundo, tá? Você vai passar todas as telas aí. No final, pessoal, quando você entrar no Ryzen Master, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, deixa eu abrir ele aqui. Você vai entrar ele, né? Você vai dar sim aqui, beleza? Ele vai mostrar uma tela aqui para você de aviso, né? Explicando várias coisas para você, tá em inglês, mas enfim. É assim, você vai estar fazendo um overclock, né, pessoal? É um overclock bem leve, na minha opinião, principalmente se você souber o que você está fazendo. Então, eu já falo, presta atenção em tudo que eu vou fazer aqui, acompanhe todo o meu passo a passo aqui, tudo que eu passei aqui, para depois fazer ele no seu computador, tá? Com o seu processador. Então, clique em OK aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, a parte básica dele, né? A janela básica dele aqui, você vai clicar em Advanced View, que eu acho que isso aqui é muito melhor, e você vai ter acesso a todas essas informações aqui, ó. Tá? Vou explicar tudo para vocês aqui, principalmente na parte que interessa. A gente vai fazer os overclocks aqui, ó, no Profile 1 e 2, tá? O que é isso aqui? Você tem um profile aqui, você vai escolher o tipo de overclocking aqui em cima, vai fazer as modificações e depois vai clicar aqui, ó, aplicar e fazer um teste. É isso que a gente vai fazer. Quando você clica aqui em aplicar e fazer o teste, você já está aplicando o overclock, tudo que você colocou aqui em cima, tá bom? Aqui, ó, vou resetar isso aqui que eu tinha feito um overclock anteriormente aqui, ó. Vou chegar aqui, vou clicar em Reset Profile, tá vendo, ó? Voltou, resetou tudo. Você pode ver aqui, ó, quando você clica aqui, você vê todos os cores, né, todos os núcleos do seu processador. Eu tenho aqui, ó, 6, tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão todos, né, setados aí para 3,5 GHz, tá? Eu posso mudar isso depois. E eu tenho vários tipos de overclock, como eu falei aqui em cima, ó. Nós temos o Auto Overclocking, que eu vou ensinar para vocês. Só que esse aqui você não ganha tanto, né? E o principal deles, que é o manual. Esse manual é muito legal, tá, pessoal? Só que você tem que ficar atento para as coisas que você vai fazer aqui. Afinal de contas, nesse aqui a gente vai setar ele aqui para trabalhar no máximo e vai tentar controlar aqui a tensão aqui embaixo, tá? A menor possível aí para ele gerar menos calor, né? E gastar menos energia, tá? E continuar trabalhando no máximo lá. Mas vamos primeiro para o Auto Overclocking, tá? Então, o Auto Overclocking, gente, é muito simples. Muito simples. Quando você clica aqui, ó, Auto Overclocking, você pode ver aqui, ó, que você só tem uma coisa que você vai mexer aqui, ó. Não mexe nesse PPT, nesse TDC, nesse EDC, a não ser que você saiba o que você está fazendo, tá? Eu não sou técnico de informática, tá, pessoal? E então, assim, eu não mexo nas coisas que eu não sei, tá? Então, você vai mexer só aqui, ó, tá vendo? Ó, Boost Override CPU. Isso aqui é justamente um boost que você vai dar nele. O máximo que você consegue dar aqui, pessoal, é 200, tá? Não é muita coisa, é 200, ó. Tá vendo que aqui não tem como selecionar mais para cima? É simplesmente isso. Se você tiver com medo, né? Vai que você tá com medo, apesar que eu acho que não tem motivo para ter medo nenhum aqui. Você pode começar com 100, tá? Você começa com 100 aqui. Colocou aqui, só isso, pessoal. Já vem aqui, ó, embaixo, Apply e Test, tá bom? Mas enfim, eu já vou colocar 200 aqui, né? Eu já coloquei, é tranquilo. Né, o processador Ryzen 5 5600 aguenta tranquilo e é um overclock muito pequeno, tá? Quando você clicar aqui, eu não vou clicar, pessoal, justamente porque se eu clicar aqui, ele vai reiniciar o Windows, tá? Vai aparecer uma mensagem aqui, eu vou ter que dar OK, ó. Clica aqui, Apply Test, tá vendo aqui, ó? Você vai clicar em OK, ele vai falar que vai reiniciar o Windows, tá? Assim que o Windows volta, ele abre sozinho esse programa aqui. Você ainda tem que clicar no OK lá e tudo. E aí ele aplica o Auto Overclock e faz um teste, tá? Esse teste é o seguinte, ele joga uma carga aí no computador
para ver se o processador, né, se os núcleos vão estar estáveis, tá, durante isso. Então ele vai jogar essa cargazinha aí, depois ele vai ficar desse jeito aqui, ó, vai colocar aqui, ó, success aqui embaixo. Enfim, passou no teste, já está com overclock. Toda vez que você iniciar o computador, ele já vai estar aqui com overclock. Ó, uma coisa que eu acho interessante antes de vocês fazerem isso, pessoal, eu não gosto, né? Eu venho aqui, ó, em settings, eu não gosto que isso aqui fica ligado, ó, tá vendo essa opção aqui, ó, Write PBO to BIOS. Que é o seguinte, se você deixar isso aqui ativado, que vem por padrão, tem uma chance aí dele estar escrevendo, né, as mudanças na BIOS, tá? Porque antigamente a gente fazia overclock, eu não, né? O pessoal fazia overclock pela BIOS, tá? Escrevia lá na BIOS, colocava lá e tudo, né, as informações. Só que aqui a gente está fazendo num programa, no Windows mesmo, tá? Então eu não gosto que isso aqui esteja ligado, porque eu não quero que escreva nenhuma mudança lá na BIOS. Porque vai que você faz uma besteira total aí, né? O computador reinicia, dá algum problema e ele entra num loop aí, no loop, né? Porque ele, né? Você escreveu na BIOS lá, enfim, eu não gosto. Qual que é o problema de você não deixar isso aqui, né, colocado igual eu deixo? É que toda vez que você iniciar o Windows, né, se você quiser o overclock, você vai ter que abrir o Ryzen Master, que é uma coisa super à toa, tá? E vai ter que aplicar o seu overclock, tá? Apesar que eu acho que o auto overclock você não precisa aplicar de novo, não. Ele já permanece, tá? Reinicia o Windows e ele permanece lá, tá? Então o auto overclock é isso. Ele vai fazer um teste depois e provavelmente você vai estar aí com o processador aí um pouquinho mais rápido do que ele vem por padrão, tá? Então, só que é o seguinte, o melhor de todos que eu quero mostrar para vocês agora é o manual, tá? O manual que dá mais trabalho, sim, você tem que entender um pouco mais, mas é muito melhor, porque você depois no final você vai ter o seu processador aí trabalhando do jeito que você quer. E quem sabe você vai economizar um pouco de energia aí, né? E também na produção de calor. Então vamos para o manual, ó. Quando você clica no manual, se você tiver feito o auto overclock antes, tá, pessoal? Quando você vem aqui no manual, com que você faz todas as modificações que eu vou fazer aqui, ele vai ter que reiniciar o computador, tá? Normalmente no manual não reinicia, mas se você fez o auto overclock antes, ele vai ter que reiniciar o computador uma vez só, tá? Para tirar o auto overclock. Depois você não vai precisar reiniciar mais não. Então vamos fazer o manual aqui, ó. O que é esse manual? A gente vai usar inclusive o undervolt. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vocês estão vendo os cores aqui, ó, os núcleos. Tá vendo que eles estão todos em 3,5 GHz? Eu vou colocar todos eles em 4,4 GHz, ó. Se eu pego um aqui, ó, eu posso estar mudando, tá vendo, ó? Eu posso estar aumentando aí a velocidade que eles vão trabalhar, né? Os transistores ali dentro dos cores ali do nosso processador. Só que eu vou aumentar de todos, tá? Então o jeito mais fácil de você fazer isso é você clicando aqui, ó, tá vendo? E depois trazendo para cima aqui, ó. Vou colocar em 4,4, tá? GHz. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal, tá vendo que veio esse valor aqui, ó, esse valor aqui colocado para mim, essa tensão aqui, ó. Essa tensão, pessoal, a tensão do núcleo, né, que você tem no núcleo aí. Na verdade, para mim veio essa daqui, quer ver, ó, 23,75. Para mim veio essa daqui, ó, tá? Essa aqui foi a tensão que apareceu aqui automático para mim, que o próprio Ryzen Master colocou aqui para mim. Eu procurei na internet, pessoal, eu tentei fazer o teste aqui que eu vou ensinar vocês a fazer depois, né, que você tem que clicar aqui em aplicar e testar. E o que aconteceu? Meu computador simplesmente travou e reiniciou. Ele não aguentou fazer esse teste. O que é o teste que eu estou mandando ele fazer? Eu estou mandando ele correr aí, né, com os 4,4 GHz aqui, só que com essa tensão aqui no núcleo, tá? Que veio colocado aqui automático para mim. Não sei o que vai aparecer para vocês. E meu computador reiniciou, tá? Depois eu percebi porque que ele reiniciou, porque esse aqui está muito baixo, tá? Eu vi outras pessoas fazendo isso aqui na internet e a tensão era maior aqui, tá? Era bem maior aqui. Então, eu procurei na internet, eu coloquei lá Stock Voltage
né, no caso a tensão de estoque, né, de fábrica, do Ryzen 5 5600. E apareceu isso aí que eu estou colocando na tela para vocês aí, que é entre 1,3 e 1,5 volts. Ou seja, nós estamos em 1,2375, ou seja, tá muito baixo, né, pessoal? Então quer dizer que eu estou mandando ele, né, correr aqui, né, trabalhar em 4,4 GHz, que é a maior frequência que ele segura aí, que você pode trabalhar com ele, né, inclusive é divulgado. E só que ele está usando isso aqui, ó, essa tensão aqui muito baixa, né? Então o que acontece? Eu tive que aumentar. Eu aumentei aqui, ó, pessoal, por minha conta, tá? Façam isso por sua conta. Eu aumentei para 1,3 volts. Já que era 1,3 a 1,5, eu coloquei 1,3, o mínimo, tá? Resultado. Aí eu fiz o teste aqui, ó. Eu vou fazer para vocês aqui, tá? Eu vou só dar um pequeno corte aqui para me salvar o vídeo, porque se ele reiniciar, né, o computador, eu perco tudo que eu falei até agora, né, na gravação para vocês. Beleza? Pronto, fiz o cortezinho aí, tá? Aqui, ó, vou clicar em Apply e Test. Ó, ele vai fazer um teste agora, tá? Tá vendo? Ó, olha a velocidade aqui, ó, tá vendo? Ó, dos núcleos, ó, tudo 4,4, ó, tá vendo? Ó, 4,399. Ele está colocando muita carga nessa hora, nesse momento no computador, tá? E quando eu fazia isso com a tensão lá do núcleo muito baixa, ele simplesmente reiniciava o computador. Então você vai esperar o teste acabar, você vai fazer aí depois. Ó, vamos ver se ele vai dar tudo certinho, pronto. Passou no teste, ó, tá vendo aqui embaixo? Foi um sucesso. Ele não reiniciou o computador, tá? E não sei se vocês perceberam ali, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos dar uma olhada em duas coisas aqui, ó. Vocês vão prestar atenção em duas coisas, que é a potência que vai aparecer ali em cima, a potência que vai estar, a quantidade de energia que vai estar gastando, que vai estar em watts, e aqui do lado esquerdo vai estar a temperatura, tá? Vai estar watts aqui e a temperatura aqui. Vamos fazer uma medição para ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, rodando nessa tensão aqui que eu coloquei, ó, ele está gastando, ó, dá para vocês verem aí, ó, CPU Power, tá vendo? Ele está gastando 52, 47, 46, ó, 48 numa média de tensão e a temperatura tá 70. A temperatura tá numa média de 70 aqui, ó. Tá vendo? 70 e 50 watts aqui, ó. Então, temperatura 70 graus e 50 watts. O que você vai fazer? Você vai escrever isso num papel, tá? Eu acho que você devia fazer isso. Você escreve a tensão que você colocou aqui, 1,3 volts, tá? E você coloca a média tanto da potência quanto da temperatura que você viu ali em cima. Beleza? Feito isso, rodou, passou no teste, né? Não teve nenhuma falha aqui no programa e nem reiniciou o computador. Você vai, o que você vai fazer? Você pode diminuir ou de uma em uma, aqui para baixo, ou de duas em duas, tá? Tava aqui, ó. Eu vou diminuir de duas em duas, ó. Uma, duas. Diminuir duas vezes aqui, ó. Diminuir um pouquinho o valor aqui da tensão. Aí você vai e faz um outro teste, tá bom? Vamos lá, ó, aplicar e testar e faz a comparação, ó. Vamos lá? Segundo teste, ó. Ah lá, vamos dar uma olhada lá, tá vendo, ó? Ó, olha os watts aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, a temperatura já baixou um pouquinho, ó. Tava na média de 70, né? Agora tá na média de 69, 68. E os watts ali, ó, também diminuiu um pouquinho, tá? Então você vai e anota depois isso aí. Primeiro ver se ele passa o teste, né? No teste. Prontinho. Passou no teste, não deu problema nenhum. Rodou, né, nos 4,4 GHz e passou no teste. Feito isso, pessoal, você vai repetir isso, esse procedimento, várias vezes, tá? Você pode começar de duas em duas aqui, ó. Vou tirar mais duas. Uma, duas, tá? Vou e faço um outro teste. Você vai fazendo isso, tá? E vai anotando. Vai chegar uma hora, pessoal, que ele vai travar. Teu computador vai travar, tá? No meu caso, o meu trava, ele volta, reinicia sozinho
E depois, quando eu abro o Rising Master, a primeira coisa que ele me mostra é uma mensagem aqui falando que o último profile, né, o último perfil que eu tentei utilizar aqui não era estável e não será utilizado. Só isso, tá bom? É isso que acontece aqui comigo. Ou então, às vezes ele não reinicia, às vezes ele aparece só uma mensagem aqui que falhou. Failed, aparece aqui na tela para vocês. Daí, quando chegar nesse ponto, o que você vai fazer? Você já vai ter anotado, né, o valor lá, o valor mínimo que não tinha dado problema, você vai subir e colocar nele, tá? Então, por exemplo, vamos supor que ele deu problema aqui, né? Aqui, ó, 1,275. Vamos supor que ele não deu problema aqui. Eu coloco nesse aqui e pronto, acabou, tá feito, tá? Então, o que você vai perceber com o tempo, tá? Conforme você vai fazendo esses testes aí, vai anotando a potência, né, que ele gasta e a temperatura. Você vai perceber que quanto mais você tira aqui, tá? E vai fazendo esses testes, ele vai gastando cada vez menos energia lá na potência lá em cima, tá? Deixa eu rodar aqui de novo aqui para vocês verem, ó. Ele vai gastar cada vez menos aqui, tá? E a temperatura ele vai também produzir um pouco menos de temperatura, tá bom? Dependendo do seu caso, dependendo da sua CPU, você vai conseguir às vezes diminuir bastante aquela tensão. Você vai, tipo, no final das contas, quando você ver lá no final, você vai ter economizado, por exemplo, aí, sei lá, uns 10 watts aqui, né, de gasto aqui de energia, e a temperatura vai ter caído também, beleza? E o que você conseguiu fazer com isso? Você conseguiu fazer um overclock usando undervolt, justamente isso. Você descobriu, né, uma forma do seu processador tá utilizando o máximo dele, tá, com o mínimo de tensão possível, aonde ele fique estável, tá, onde ele fique estável. Então, assim, lógico, esse teste aqui é um dos testes que você pode fazer, né? Mas você deve também fazer um teste com seus jogos depois. E olha, depois que você clicou aqui em Apply Test, né, e fez todo esse teste aqui, já está aplicado o teu overclock. Então, por exemplo, se eu simplesmente, acho que se eu fechar aqui o Rising Master, já tá funcionando. Se eu abrir um jogo agora, eu posso ver o antes e depois, né? Antes, por exemplo, eu tava precisando de alguns frames ali, quem sabe eu consegui. Tá? Provavelmente você vai conseguir sim, mas quando que você vai conseguir esses frames? Quando o gargalo ali, né? Já ouviu falar de gargalo? Quando você tem, por exemplo, ou uma placa muito potente para um processador, ou um processador muito potente para uma placa de vídeo. Então, se o gargalo estiver sendo ali o processador, né? Se você precisava de um pouco mais dele para poder atingir aqueles frames por segundo, nesse caso aí vai resolver. Tá? Porque você deixou o teu processador um pouquinho só mais rápido, tá? Gente, isso não vai impedir de você comprar um outro processador. Você vai ter que comprar um outro processador se você quiser ter uma performance bem melhor, tá? Nem se compara, tá? Então, assim, o overclock é só para te ajudar, só para você extrair o máximo dele ali, espremer ele o máximo para ver o que ele dá. Então, você vai ter que prestar atenção nessas coisas aí. Quando você faz um overclock, ele aplica ali, e se o gargalo for no processador, tá? Às vezes aquela ajudinha do overclock ali vai estar compensando na hora. Se o problema for na placa, né? Se for a placa que não está aguentando aquela resolução que você pôs ali, e por isso que o frame rate tá baixo, né? Tá faltando aqueles frames ali, aí não vai resolver, tá bom? Mas é bom você fazer, né? Pelo menos eu faço aqui, tá, pessoal? Faça por sua conta e risco e ver o que dá para vocês, tá bom? Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu peguei um papelzinho aqui, né, que eu anotei todos os meus valores. Eu comecei no 1,3 volts, tá? Eu tinha ali mais ou menos a potência ali, né, os watts era 53 a 55, ou seja, uma média de 54 e a temperatura 76. Depois eu baixei para 1,2275, ficou em 53, né, nos watts e 74 na temperatura, já diminuiu 2 graus Celsius aí na temperatura. Tá? Depois eu passei para 1,275, eu fiquei com 51 de watts, ou seja, diminuiu 2 watts aí, e mais 2 de temperatura, 72. E no final eu parei nesse aqui, ó, 1,2625, tá? Que eu consegui 49 watts e 71
de 71 graus Celsius, tá? Ou seja, então eu tive uma diminuição aí. Foi significativa? Não, não foi muito não, tá? Eu poderia continuar esse overclock? Poderia, tá, pessoal? Até vou mostrar aqui para vocês, ó. Só que eu não faço isso, tá? Porque eu acho que não vale a pena. Eu prefiro, ó, que ele trabalhe nesses 4,4 GHz, tá? Que é o que ele está fazendo agora, né? Gastando isso aí, porque eu sei que os meus fãs, eles dão conta disso, tá? Se você tiver, então, um resfriamento aí por água aí, nossa, melhor ainda, tá? 71, né? 71 graus aí, tranquilo, né? Eu procurei na internet, vou colocar aí na tela para vocês, ó, a temperatura, né, que aguenta um Ryzen 5, né, 5600, e tá aí, ó, tá vendo? Então tá bem abaixo aí do que ele aguenta. E outra coisa, durante os jogos, né, quando eu jogo com o processador, né, funcionando junto com a placa, né, tudo em overclock, a placa eu vou ensinar no próximo vídeo para vocês como fazer o overclock. Então eu coloco lá na tela, né? Eu tenho programas aqui que coloco na tela aqui para ver se a temperatura tá ok do computador. Geralmente não passa de 60 graus, 65 graus, enfim, entendeu? Essa carga que o Ryzen Master coloca aqui é bem maior às vezes do que o jogo coloca. Mas é bom testar no jogo, tá? Principalmente um Cyberpunk 2077 aí, que a gente sabe que é muito pesado para CPU, tá bom? Então eu prefiro ele rodando aqui no máximo dele aqui, e gerando essa quantidade de temperatura aí, né? No caso que eu terminei com 71 graus Celsius, né? E 49 de potência, gastando essa potência aí, do que diminuir mais aqui. Porque como que você continua com isso? Você poderia, por exemplo, ó, trazer esses 4,4 aqui, ó, colocar, por exemplo, como 4,2, tá? GHz. Beleza? E aí, o que você poderia fazer? Você poderia continuar diminuindo aqui, ó. Tá vendo aqui na sua tensão? Se você continuasse diminuindo aqui, você com certeza você continuaria mais um tempo aqui diminuindo tanto a temperatura lá quanto a potência lá em cima, tá bom? Eu não vou fazer isso, tá? Eu prefiro que ele trabalhe aqui, ó, nesse overclock que eu coloquei aqui, ó, de 4,400, trabalhando nessa tensão aqui, tá? Nessa tensão de núcleo. Esse, pessoal, é o famoso overclocking com undervolting, porque você está under, né? Você está tirando, você está colocando a tensão abaixo, under da tensão normal dele. Então você está procurando a menor tensão que ele trabalhe de forma instável com a sua velocidade máxima, tá bom? Esse aqui é o undervolt. E aí, gostou do processo? É relativamente fácil, né, pessoal? Só é um pouquinho minucioso. Você tem que ter bastante cuidado aí, procurar as informações certas do seu processador, os limites dele, tá bom? Não faça coisa aí sem saber não, tá? Procura tudo certinho na internet, você encontra todas as informações. E como que você reseta tudo se der alguma coisa errada? Simplesmente você clica naquele botãozinho lá de baixo, né? Reset Profile. Você reseta aquele profile. Beleza? Você pode, por exemplo, usar o Profile 2, né? Coloca em Reset Profile lá, né? No Profile 2, aplica e testa, ou seja, aquilo ali vai ser o processador sem nenhum melhoramento, sem nenhum overclock. E no Profile 1, que é o que a gente fez, que vai estar lá o nosso, ou o auto overclocking, ou o nosso manual lá, né? No caso, undervolting. Você vai ter os dois profiles ali para você aplicar e testar. Aí você testa o jogo, né, em questão e vê se melhorou ou não, tá bom? Gostou da informação? Se gostou, por favor, deixa o like aí, tá, pessoal? Ó, a gente tem vídeos de VR, né, de jogos em VR, de mods, né, de jogos em VR. Nós temos Cyberpunk 2077 aí, gente, dá para jogar isso em VR. Cara, é pesado pra caramba, né, principalmente pro processador. Mas enfim, a gente tem vários vídeos aqui no canal do Crysis, do Resident Evil, vários jogos famosos aí, jogos novos, né, que estão lançando aí. Nós temos os mods VR e nós temos também os jogos de VR tradicionais feitos aí para os headsets para estar rodando no PC. Todos esses vão se beneficiar aí desse overclock. E depois, como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre a placa de vídeo, porque dá para você dar uma melhoradinha nela também, tá ok? Então, deixa seu like aí se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal se você tiver interesse no VR e a gente se vê no próximo vídeo do Super VR em Ação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.